Pastor Túlio, estou feliz aqui, um amigo, né, pastor em Belo Horizonte. Então é uma alegria poder tê-lo aqui e principalmente trazê-lo para que vocês possam ouvir um pouco mais sobre a prática pastoral. Pastor, muito obrigado. Seja bem-vindo à FATEB. Bom, boa noite a todos vocês. Que a paz seja com todos. Graça e paz, a paz do Senhor. É uma honra para mim, muito grande, estar aqui, tá ok? Bom, sou pastor, sou psicólogo, sou psicoterapeuta e também estou me aventurando em escrever. Estou gostando, viu? E vi que levo jeito para coisa, tá? Meu primeiro livro é o livro Liderando com a Arte, que vocês terão a oportunidade de ter, né? Disponibilizo aqui para vocês o livro, e no final eu devo falar um pouco mais sobre o livro. E ano que vem eu estarei também lançando mais um outro livro, e vocês certamente ficarão sabendo, ok? Bom, a princípio, eu estaria falando com vocês sobre liderança, porque é o tema que eu amo, é um tema que realmente eu sou apaixonado e meus olhos brilham. Porém, foi-me passado um tema, eu achei muito interessante esse tema, que é sobre igrejas saudáveis. Então, eu aceitei o desafio e gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha experiência, ou as minhas experiências como pastor. Ok? Então, o meu lugar de fala é este lugar. É o lugar de pastor de uma igreja local, há mais de 30 anos, e também superintendente regional, isto é, eu sou um supervisor, pastor de pastores, cerca de 19 igrejas, e a minha região ela é bem assim atípica, porque eu moro em Belo Horizonte, na capital, e as igrejas que fazem parte da região, que sou superintendente, elas estão a 330 quilômetros, a 700 quilômetros de distância da minha igreja, da igreja que eu pastoreio. Então, é algo atípico, não deveria ser dessa forma, mas eu aceitei esse desafio. Então, eu estou liderando uma região que, não sei se vocês já ouviram falar, do norte de Minas, uma região que sofre muito com a seca, né? Cidade de Pirapora, cidade de São Francisco, próximo ali da cidade de Montes Claros, Januária. Então, é uma terra, assim, bem carente, e eu vou estar aqui falando com vocês neste lugar, no lugar de pastor local e também de superintendente regional, onde eu estou ali ajudando os pastores e as dificuldades que cada um tem nas suas regiões. Ok? Esse é o lugar de fala. Bom, primeiramente, qual é a relevância da igreja evangélica para a sociedade em que ela está inserida? Ela é relevante hoje? A igreja ela é relevante? Ela é importante para a sociedade? Eu acredito que todos nós aqui iremos concordar que a igreja ela é extremamente relevante na sociedade. Claro, se ela cumprir com um propósito que está estabelecido para a igreja, se ela realmente exercer a sua vocação. Eu aqui anotei 4 pontos sobre o propósito da igreja. Primeiro, propagação do evangelho. A responsabilidade da igreja é propagar o evangelho. É responsabilidade nossa, responsabilidade da igreja. Levar as boas novas, falar de Cristo, levar salvação a todos os povos. Segundo ponto, transformação da sociedade. Essa também é uma responsabilidade da igreja. E como que ela pode estar promovendo essa transformação da sociedade? Promovendo os valores éticos, como amor, respeito, paz, perdão,
e etc. Essa é uma responsabilidade que a igreja também tem, sendo esse modelo desses valores éticos. E também desenvolvendo a sociedade, ou melhor, devolvendo para a sociedade pessoas que outrora eram problemas na sociedade. Isso é, nós, como se dizem, reciclamos esse ser humano e devolvemos para a sociedade um ser humano capaz de realmente trabalhar e de produzir. Este é o papel muito relevante da igreja. Também fornecer uma base sólida para a fé e para a prática cristã. De que forma? Estudo bíblico, adoração, pregação da palavra, comunhão. Bom, esses são alguns pontos e também, para finalizar, também um espaço de convivência e de apoio mútuo. Um ajudando o outro, um ambiente realmente confraterno, um ambiente em que as pessoas se relacionam, que se ajudam, enfim, um ambiente em que realmente vivemos uma vida cristã de um ajudando o outro. Eu acredito que esses 4 pontos são extremamente para a igreja e assim realmente ela se torna uma igreja relevante e importante para a sociedade. Contudo, o que eu trouxe aqui foi uma introdução, tá? Porque eu gostaria de observar com vocês um quadro geral, não somente da igreja evangélica brasileira, mas também a igreja evangélica mundial. E, ao meu ver, talvez na minha fala você vai pensar que eu seja um pastor extremamente pessimista, mas o meu olhar aqui não é pessimista, mas é um olhar realista. Quero trazer para vocês uma realidade, claro, não trago como verdade absoluta, mas eu trago como uma visão de pastor e aquilo que eu percebo, sinto e vejo, e quero aqui compartilhar com vocês, tá? Mas, na verdade, o quadro geral, na minha concepção, é preocupante e muito triste. E eu quero aqui basear esta palavra na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, quando Jesus ele se revela a João na ilha de Patmos, e então as cartas às 7 igrejas da Ásia são passadas. E eu quero aqui ler para vocês a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. E todos nós sabemos, e muitos estudiosos concordam, que a igreja de Laodiceia, não só a igreja local ali na Turquia, hoje, né? Mas seria o 7º período do cristianismo na Terra, que é exatamente o período em que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte desse período. E eu quero ler para vocês, tá bom? Vamos lá. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vou ler até o 22. Diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, a igreja de hoje, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora observe o versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-te-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, a igreja de Laodiceia representa o 7º período do cristianismo na Terra. Isso significa que nós somos a igreja de Laodiceia. Esta carta fala da condição da igreja dos nossos dias, exatamente do período em que nós estamos vivendo. E ela se caracteriza por uma igreja morna, indiferente, apática e omissa. Agora, morna, indiferente, apática e omissa, quando se trata da sua verdadeira vocação. Porque muita festa, muita celebração, mas quando se trata da verdadeira vocação da igreja, que eu fiz uma introdução falando dos 4 propósitos, nós podemos ver uma igreja morna, apática e extremamente omissa. Laodiceia é uma palavra grega que significa povo reinante, significa governo do homem. A igreja de Laodiceia é uma igreja cuja sua filosofia é a filosofia do humanismo. Qual é a filosofia do humanismo? É o homem no centro. É o que nós chamamos de antropocentrismo. É o homem no centro. É o humanismo, homem no centro, oposto o teocentrismo, que é Deus no centro. Então, hoje, a filosofia que impera, a filosofia que hoje podemos ver na igreja de Jesus, é a filosofia do humanismo, do antropocentrismo, o homem no centro. E é interessante que é só nós observarmos hoje as músicas que são cantadas, é só nós observarmos as mensagens que são pregadas, é só nós observarmos todos os trabalhos que são feitos, que têm como objetivo amassagear o ego do homem, satisfazer o homem, satisfazer e deixar o homem extremamente distraído e no seu bem-estar. Esta é a igreja baseada na filosofia do humanismo. E é o que nós estamos vendo hoje. Agora, veja bem, qual é o desafio? Olha, eu como pastor, qual é o nosso desafio como pastor? Nós temos um grande desafio. Que desafio é esse? Nós temos que balancear, equilibrar uma igreja que é organismo vivo, corpo de Cristo, que significa corpo de Cristo, temos que pregar o evangelho, temos que ensinar a palavra de Deus, pregação do evangelho, discipulado, adoração, mas ao mesmo tempo, olha o desafio de nós como pastores, igreja, organismo, corpo de Cristo, mas a igreja também ela é uma organização. Ela também deve ser vista como uma empresa. Por que como uma empresa? Por que como um organismo? Porque tem entradas e saídas, tem igrejas que têm funcionários, pessoas que trabalham de formas voluntárias, nós temos os voluntários, enfim, nós temos relatórios a fazer, contas a pagar, há um escritório de contabilidade que faz toda a administração financeira da igreja, enfim, a igreja ela deve ser, ao mesmo tempo que ela é corpo, ela deve ser vista também como uma organização, porque ela deve ser administrada como uma empresa. Então, vamos lá. Hoje, praticamente, agora eu vou falar dos desafios que nós podemos ver aí no dia a dia, de como pastores, para manter uma igreja aberta, ela sendo vista como uma igreja empresa. Olha que interessante essa visão. Bom, eu preciso manter a minha igreja aberta. Para manter a igreja aberta, eu preciso ter membros na igreja. E para ter membros na igreja, eu preciso atraí-los. Veja bem, eu estou falando da igreja de hoje, tá? Estou trazendo a visão de hoje. Veja bem, eu preciso manter a igreja aberta,
E para manter essa igreja aberta, eu preciso de pagar as contas, tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar os funcionários da igreja, eu tenho que pagar, enfim, as despesas da igreja, a empresa que faz conta, que faz a faxina da igreja, enfim, eu preciso mantê-la aberta. Para isso eu preciso que tenha membros, para que possam contribuir. E se eu tenho essa visão, a igreja, membros, contribuir, o que eu tenho que fazer? Mantê-los dentro da igreja. E como fazer para mantê-los dentro da igreja, já que a competição é muito grande? Porque se oferece muita coisa. Porque hoje em dia nós temos o fast food, né? A pessoa vai aonde se acha melhor, aonde está oferecendo algo diferente. E aí você vai entrar nesse mundo, você fica como que sentindo que você está num ambiente hostil, porque você acaba vendo os colegas como competidores. É isso que acontece. Hoje em dia a gente vê a igreja exatamente dessa forma, porque o que fazer? Como fazer para manter esta igreja aberta? Como fazer para atraí-los? Como fazer para não deixar a membresia ir embora? Como eu faço para atrair novos membros? Como eu faço para chamar mais a atenção de outros membros do que aquela outra igreja? Então eu começo a negociar o evangelho. Eu começo então a fazer algo para atrair as pessoas. Eu começo a administrar esta igreja mais como um local de atração do que realmente um local para pregar o evangelho. É triste falar sobre isso, mas é exatamente isso que nos dias a dias nós estamos vendo. Nós então deixamos de pregar determinadas mensagens, deixamos de falar sobre arrependimento, deixamos de falar sobre pecado, deixamos de falar realmente sobre a volta de Cristo, anunciar realmente o evangelho, para levar uma mensagem que vai ser atraente e que vai deixar as pessoas mais confortáveis com sua vida, com seu dia a dia. O que acontece com isso? Acontece que nós estamos vendo a igreja mais como uma franquia, como outra franquia qualquer, como McDonald's, como Cacau Show, como outras e outras que tem por aí. E o que acontece então? Digo, pela experiência que tenho de pastorear uma igreja e de ver pastores pastoreando e lutando para manter as suas igrejas abertas. É o que temos hoje. São membros insatisfeitos que ficam migrando de igreja em igreja. E ao invés de nós ganharmos almas, de discipularmos vidas, de levarmos vidas a Cristo, novos convertidos, as igrejas ficam repletas e cheias de pessoas insatisfeitas, aonde acabam procurando um local, uma igreja aonde que se dizem, uma igreja que é a sua própria imagem e sua própria semelhança. E o resultado disso é o que nós temos hoje. O problema é que nós, eu digo nós que eu estou generalizando, nós alimentamos esse sistema. Olha que triste. Quando nós olhamos aqui para as Escrituras, no versículo 20, está dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato. Quem disse isso? Jesus está falando. Ele está à porta de quem? Da igreja de Laodiceia, da igreja dos nossos dias. Ele está à porta da igreja batendo. Batendo. Veja bem, ele não é o Senhor? Ele não tem na mão as chaves da morte, do inferno nas mãos? Mas ele não tem a chave da igreja. Ele não tem a chave da igreja. E poderia muito bem, como o Senhor, né? Sair derrubando a porta, quebrando as paredes, entrando. Não. A chave está nas mãos da igreja. A chave está nas nossas mãos. E o cenário da igreja hoje, tá? Claro que eu estou generalizando. Quando nós olhamos, né, a igreja durante todo o período da história do cristianismo, nós vamos ver a igreja em crise, mas sempre há uma igreja, um povo remanescente. Uma igreja fiel. É claro que há, mas uma visão geral. Jesus do lado de fora, batendo, querendo entrar. E nós
estou generalizando, do lado de dentro, nós estamos celebrando. Mas, para mim, esse texto é um dos textos mais tristes da Bíblia. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está, Jesus, o Senhor, do lado de fora, batendo. Se alguém abrir, ouvir a voz e abrir, ele vai entrar. E ele vai ter comunhão com esta pessoa que abriu a porta. E o que fazer, então? O Senhor disse: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Agora, já chegando ao final da minha palavra, embora haja uma profecia falando sobre o estado da igreja dos nossos dias, nós somos chamados ao arrependimento para sermos diferentes. Esta profecia é uma profecia de alerta. Embora seja um cenário que estamos vendo, mas nós somos chamados a sermos diferentes. Bom, a princípio, esta ideia de igreja saudável, eu vejo que nós realmente precisamos refletir e pensar bastante no estado da igreja hoje, se nós realmente estamos sendo essa igreja relevante. Tá certo? Tudo bem até aqui? Ok? Agora, claro, falando sobre liderança, porque nós estamos vendo, né? No curso da história, as igrejas são lideradas, têm os seus líderes. Eu vejo que hoje nós temos um modelo de liderança totalmente disponível, totalmente diferente dos modelos de liderança dos séculos passados. Século passado, século XIX, século XX, o modelo de liderança era de homens assim, decididos, autoritários e enérgicos, tipo os imperadores, líderes de Estado e de magnatas. Como, por exemplo, nós temos Napoleão, nós temos Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, nós temos também o magnata Henry Ford. Só que hoje, esses grandes líderes do passado, que eram autoritários, hoje eles não teriam o sucesso que eles tiveram. Porque hoje vivemos um outro tempo, porque hoje o que se caracteriza uma boa liderança não é o autoritarismo, não é a imposição, mas sim a democracia participativa, onde todos da equipe são ouvidos e são valorizados. E um grande exemplo de liderança que nós podemos ver hoje disponível é o modelo de liderança servidora, onde se parece muito com o modelo de liderança democrática, liberal, laissez-faire e também transformacional. O modelo de liderança servidora. O modelo de liderança servidora aparece pela primeira vez na literatura por Robert Glendleaf, na década de 1970. Nos anos 2000, se tornou mais conhecido por James Hunter. Provavelmente vocês conhecem aqui os livros de James Hunter, que é O Monge Executivo. Vocês conhecem esse livro? Excelente, né? Então, James Hunter, ele fez mais conhecido esse modelo de liderança e que, por incrível que pareça, algumas pessoas pensam que esse modelo é apenas aplicado em instituições religiosas sem fins lucrativos. Mas não, grandes empresas americanas adotaram também esse modelo de liderança servidora. Embora a literatura não fale, Jesus é o modelo de liderança servidora encarnado. Ele é o principal modelo de liderança, onde o líder, o seu papel é servir o seu liderado. Enfim, eu creio que esse tema liderança é extremamente importante, porque há pesquisas que mostram que funcionários saem da empresa exatamente por causa do seu chefe direto. Não saem por causa, muitas vezes, das condições de trabalho, tá? Por causa da questão do salário, mas muitos saem dos seus empregos, pedem demissão por causa do seu líder direto. Agora, trazendo para a igreja, isto é extremamente significante,
Porque as pessoas saem da igreja, a maioria das vezes, por causa da liderança. Assim como há pessoas que atravessam a cidade para congregar numa igreja por causa de um líder que realmente é influente, um líder realmente que tem a visão de liderança servidora, que tem o papel de servo, mas também as pessoas podem morar na esquina da sua igreja, mas elas não congregam próximo, porque muitos têm dificuldade de se relacionar com uma liderança que é autoritária. Isso que eu disse para vocês é questão, assim, é uma questão para ser discutida, e eu quero agradecer aqui a oportunidade